Glória a Deus, paz para todos, amém? Despedir as crianças aqui de 0 a 11 anos, podem ir para suas salas, tá bom? As crianças de 0 a 11 anos. Abra sua Bíblia em Gênesis 26. Que bom que você veio, que bom que estamos aqui. Como eu sempre falo, para mim é muito bom estar aqui, é um privilégio estar aqui, obrigado. É um privilégio estar aqui para falar algo de Deus para a sua vida. Gênesis 26, amém? Todos acharam? Versículo 1 em diante. Diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. E assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Repita comigo. E assim habitou Isaque em Gerar. Eu queria falar um pouquinho sobre esse tema aí, aprendendo a romper com Isaque, aprendendo a romper na vida com esse grande homem Isaque, né? Isaque é referência para nós, para a nossa vida. Como nós estamos no início do ano, né? É muito bom ouvir uma palavra, que essa palavra seja uma injeção de ânimo para a sua vida, para a sua casa, para mais um ano que se inicia, que 2025 seja um divisor de águas na sua vida, amém? Que você possa crescer a cada dia, crescer esse ano, em todas as áreas da sua vida, que haja crescimento. Isaque aqui, na Bíblia, é exemplo de obediência, né? Nós aprendemos isso muito cedo na escola dominical. Abraão, nosso pai na fé; Isaque, exemplo de obediência, ou seja, a referência de obediência. Por quê? Porque ele era obediente a seu pai, desde muito cedo, né? Se você for ver lá o Gênesis 22, você vai ver que quando Deus pede Isaque a Abraão, ele vai e obedece, né? Isaque trilha ali aquele caminho de 3 dias, né? Deita lá no altar para ser oferecido em holocausto. Ali só tinha que ser obediente. Aquele filho ali teria que ser obediente. Isaque estava mais ou menos com 20 anos de idade, né? Segura um jovem aí de 20 anos de idade. Mas Isaque foi obediente a seu pai. E aqui nesse texto aqui que nós lemos, nós vamos aprender que Isaque agora, ele aprendeu o caminho da obediência com seu pai, a vida com seu pai, mas agora ele vai aprender a ser obediente a Deus. E esse capítulo que nós lemos aqui, nós vamos entrar nele. Então, Isaque é esse exemplo. E Isaque agora iria aprender a obediência a Deus. Ele agora sobe de nível, né? Sobe de posição. Agora ele vai ter experiência, ele tem compromisso, né? Ele agora vai ter Deus como sua prioridade. Era a responsabilidade, agora cresce também a responsabilidade, a comunhão, a intimidade com Deus. Isso Deus quer para nós, para a nossa vida, né? Nós estamos num processo de santificação e que nós temos que buscar isso para nós, a cada dia sermos melhor. 2025 eu quero ser melhor do que eu fui em 2024. Isso é querer de todo homem, de toda mulher, de todo servo de Deus, de todo crente em Jesus Cristo, subir de nível, né? Subir ter mais experiência com Deus. Deus estava agora trabalhando na vida de Isaque para levá-lo ao nível de excelência através da obediência. Aprendendo a romper com Isaque. Agora nós vamos pegar aqui algumas lições. O primeiro versículo diz que havia fome na terra de Canaã, na terra de Israel. E Isaque teve que tomar uma decisão. Ou seja, Isaque aqui começa uma crise na vida de Isaque. E qual era a crise? Fome. A terra estava com fome, as pessoas estavam buscando
alimento em outro lugar. Por quê? Porque em Canaã havia essa fome. Lá em Gênesis, no capítulo 12, Abraão, seu pai, passa pela mesma fome, ou por uma fome parecida, né? Onde ele pega lá o caminho do Egito, desce para o Egito, lá ele inventa uma mentira lá escapatória, que Sara era irmã e não esposa, para que os filisteus não tomassem Sara, porque Sara dizia a ele que era muito formosa, e ele não queria perder a sua esposa Sara. E Isaac aqui também passa por essa fome. Mas Isaac vai a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, na tentativa de resolver o problema. Ele começa a tomar a mesma atitude do seu pai, o mesmo caminho do seu pai, porque isso é comum da gente, né, de filho, né, querer resolver o problema usando aquilo que o nosso pai, aquilo que alguém usou em um certo tempo, em um determinado tempo, para resolver aquela crise. E aí a gente faz assim: não, mas se o meu pai naquele tempo usou isso e deu certo, eu vou usar também. E Isaac toma o mesmo caminho, era natural que isso acontecesse. E ele tinha em mente descer para onde? Para o Egito. Ele quer descer para o Egito, mas ele vai até Abimeleque para tentar resolver o problema. E aqui Deus começa a ensinar Isaac através de uma crise que ele estava vivendo. Deus sempre tem algo a nos ensinar na crise, sempre. E se você está aqui e nunca passou por crise, você talvez é até um anormal, porque se você é homem, se você nasceu, um dia você vai passar por uma crise. E se não passou, ainda vai passar. Porque todos nós precisamos passar por esse tempo, para quê? Para aprender, para crescer, para se aperfeiçoar, para tornar grande. E lições que eu posso aprender aqui, para sair da crise. Primeira lição, para sair da crise: tenha comunhão com Deus. Na crise, tenha comunhão com Deus. Entenda a direção de Deus para a sua vida. Entenda que é Deus trabalhando na sua vida. Entenda que é Deus fazendo. Entenda que é Deus moldando. Entenda que é Deus trabalhando para te fazer crescer. Nenhuma crise vem para te matar. Nenhuma crise vem para te destruir. Nenhuma crise vem para derrubar você. Nenhuma crise vem para te deixar pior do que você estava. Se você é servo de Deus, toda crise vem para te aperfeiçoar, para fazer você crescer, para fazer você ter um outro nível. E esse nível aqui é nível de intimidade com Deus. Deus aparece 2 vezes nesse capítulo 26 para dar direção para Isaac. Lá no versículo 2 você vai ver isso, e no versículo 24. 2 vezes o Senhor aparece a Isaac para dar direção daquilo que ele iria fazer. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Tinha comunhão com Deus. Abraão, exemplo de fé. Isaac, exemplo de obediência. Mas também nós vamos aprender também com Jacó, né? Jacó é exemplo de enganador, de pecador, de usurpador. Jacó é mais ou menos como eu, né? Muitas vezes as minhas atitudes, parece que eu vejo as minhas atitudes muitas vezes Jacó na minha vida, né? De muitas vezes não aceitar aquilo que Deus tem para mim. De muitas vezes não fazer aquilo que Deus quer para a minha vida. Isaac conhecia bem seu pai, mas agora ele ia aprender a ter comunhão com Deus. Ou seja, na crise, primeiro, tenha comunhão com Deus. Segundo passo na crise, que a gente precisa aprender: não desças ao Egito. Versículo 2, a parte B. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Não volte para o mundo. Egito aqui é mundo. Egito aqui é a nossa vida passada. Egito aqui é aquela vida que a gente vivia. Por mais que a gente olhe para trás e diga que lá era que era bom, né? As cebolas do Egito é que era boa, os pepinos do Egito é que era bom. Estar debaixo de uma escravidão é que era muito bom. Isso não, o inimigo sempre vem com esse pensamento, né? Quando você estava lá não acontecia isso. Só foi você aceitar Jesus que parece que as dificuldades veio e cada dia mais aumenta. Ei, na crise não desças ao Egito. Aprenda a depender de Deus. Jamais desça ao Egito, jamais volte atrás. Aprenda, continue firme, continue servindo, continue fazendo, continue vindo à casa de Deus. Da crise, não desças ao Egito. Tem muita gente que quando ele está em crise, ele sai da igreja. Ele não vem mais à igreja. Quando na verdade, na crise a gente tem que vir para cá. Se possível, ficar aqui 24 horas por dia. Porque é aqui que Deus vai dar direção para a gente. É aqui que a gente ouve a palavra de Deus e sai daqui abençoado. Mas pastor, estava todo mundo descendo para o Egito. Os amigos de Isaac estavam descendo para o Egito, porque a Bíblia diz que só lá tinha comida. Mas Isaac, Deus aparece para Isaac e diz: você não,
Você não é todo mundo, né? Aquela palavra que a mãe sempre dizia, né? Ah, mãe, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Muita gente está descendo para o Egito, mas você não é muita gente. Deus estava dizendo para Isaac: não repita o mesmo caminho de seu pai. Coloque a sua confiança em mim e nas minhas palavras. Não repita os mesmos passos do seu pai Abraão. Foi bom, ele é um homem de fé, ensinou muito para a gente, mas não repita os mesmos passos. Deus estava ensinando a Isaac a depender dele. Dependa de Deus. Dependa de Deus sempre. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha casa boa, carro bom, por mais que você tenha muita coisa, aprenda a depender de Deus. Dependa de Deus sempre, que você vai ver que você vai ser bem sucedido. Terceiro, o que eu aprendo na crise? Tenha em mente as promessas de Deus. Versículo 3 e versículo 4. Ele tinha em mente as promessas de Deus. Deus aqui reafirma as promessas que ele fez para Abraão. Ele diz: ó, como eu fui com Abraão, seu pai, eu vou ser com você. Eu vou te abençoar. Assim como eu abençoei a semente, assim como eu abençoei a terra, assim como eu fiz prosperar Abraão, e Abraão se tornou muito rico, você também vai ser abençoado. Isso é firmar as promessas. E aí eu pergunto, e seria até redundante perguntar se você tem promessa de Deus, porque todos aqui nós temos promessas de Deus. Então fique firme naquilo que Deus prometeu, porque o mesmo Deus que prometeu é o que cumpre, o mesmo Deus que fala é o que faz. E quando Deus promete, já está preparado, é seu, é reservado, ninguém toma, ninguém toca. Deus vai preparar você para receber a promessa, mas se Deus prometeu, é seu. Ninguém vai tomar, ninguém vai usurpar, por mais que tente tomar, por mais que tente fazer alguma coisa, não vai acontecer. Por quê? Porque foi Deus que prometeu. Lá em Josué capítulo 14, versículo 6, a gente vai ver a história de Caleb. Deus havia prometido Hebrom e toda a terra de Canaã em herança. E ali Caleb agora com 85 anos de idade. Ele chega para Josué e diz: ó Josué, o Senhor, tu sabes a palavra que Deus falou através de Moisés, lá em Cades Barné, quando a gente foi espiar a terra. Da idade de 40 anos era eu, quando Deus prometeu, através de Moisés, que essa terra seria nossa. Então agora eu estou com 85 anos, e a Bíblia diz assim: e o Senhor me conservou em vida, porque a promessa te faz conservar em vida. Tem muita gente morrendo pelo caminho, sabe por quê? Esqueceu da promessa que Deus fez. Esqueceu. Deus falou, e Deus é tão maravilhoso, que a promessa, quando Deus fala a promessa para a gente, não vem completa. Ele dá pinceladas naquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Não sei se foi com você assim, mas comigo foi assim. Se Deus falasse para mim, lá em 1999, que eu seria pastor lá naquela época, e do caminho que eu iria passar até chegar aqui, se Ele tivesse falado tudo que ia acontecer até aqui, talvez eu não teria agarrado aquela promessa. Mas Deus não fala. Deus dá pinceladas. Eu vou te abençoar, eu vou te fazer você pregar em outros lugares, eu vou usar para salvar vidas através de você. Mas aí existe um caminho a ser percorrido, de dificuldades, de provação, de limitações, de Deus forjando você, forjando o seu caráter, a sua personalidade, trabalhando em você, na sua mente, para que hoje você estivesse aqui pregando a palavra de Deus. Nunca eu iria imaginar na vida, lá atrás, numa igrejinha pequena, que Deus iria me trazer para Goiânia para pregar a palavra aqui em Goiânia. Mas Deus é o Deus que faz, e o Deus que promete é o Deus que cumpre. Eu sou apenas o instrumento que Deus faz usar para a sua obra. Somos instrumentos na mão de Deus. Tenha em mente as promessas de Deus. E ali a Bíblia diz que Josué recebeu a promessa Hebrom em herança com 85 anos de idade, irmão. Você está reclamando que está esperando 1 ano, 2 anos. Quantas mães oraram pelos filhos a vida toda e nunca aceitaram Jesus? Mas quando ela desceu à sepultura, passou algum tempo, Deus abençoou e chamou essa pessoa. Hoje eles estão aí fazendo a obra de Deus. Promessa. Promessas que foram feitas. Em 1 Samuel 7,12, lá também fala uma promessa maravilhosa, né? Lá na verdade, Samuel dizendo, ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E aqui tem um momento de gratidão, mas um momento também de esperança. Samuel está dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor, isso é gratidão. E o Deus que nos ajudou até aqui, o que Ele pode fazer com a gente daqui para frente? Isso é esperança, isso é promessa. Isso é esperança naquilo que Deus pode fazer. Tenha em mente
a promessa de Deus, aquilo que Deus prometeu, está de pé. Davi recebeu a promessa de que seria rei com 12 anos de idade. Com 30 anos ele assume o trono. 18 anos se passaram, lá desde o início até o cumprimento da promessa, porque tem um tempo. Deus vai preparar você para receber a promessa, para a promessa não virar maldição na sua vida. Foi só Deus dar o carro, a pessoa sumiu da igreja. Foi só Deus dar o filho, a pessoa sumiu da igreja. Tem desculpa para tudo. Se está frio para o filho. Se está quente para o filho. Se está chovendo para o filho. Virou maldição na vida dele. Ele não vem mais à casa de Deus. Ele não serve mais a Deus. Foi só Deus dar a empresa que ele tanto pediu. Ele não tem mais tempo. Domingo agora é tempo de se reunir com os empresários da alta classe que ele está envolvido. Isso virou maldição na vida dele. Por isso que Deus prepara a gente para receber a promessa. E vai preparar onde? Aqui, na presença dele. Gênesis 37:2 diz que José tinha 17 anos, quando teve 2 sonhos. Lembra lá dos sonhos de José? Né? O sol, a lua, 11 estrelas que se prostravam diante dele. Os fechos dos seus irmãos de trigo ali que se dobravam diante do fecho dele. Tinha 17 anos de idade. E a promessa só se cumpriu com 30. 13 anos se passaram. Você viu lá sobre a vida de José, o que ele passou? Buraco, né? Casa do Boitifar, né? Pressão lá da mulher do Boitifar. Prisão, né? O copeiro lá que esqueceu dele. O padeiro que depois deu a... O tempo passou na vida de José, mas a Bíblia diz que ele permaneceu fiel a Deus. Fiel. Permaneça fiel a Deus, meu irmão. Fiel a Deus sempre. 2025 seja o ano da fidelidade da sua vida, que você possa ser fiel. Fazer tudo que você não fez desses anos que se passaram. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para onde? Para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu não sei o que você não fez para trás. Comece a fazer para frente. Né? A vida segue. E enquanto a vida é esperança, Deus ainda conta com você. Não esqueça as promessas que Deus te fez. Elas te ajudarão na caminhada. Deus não fala tudo, e eu falei sobre isso, né? Sobre o propósito. Né? Senão nos assusta. A gente é que precisa caminhar nesse propósito. Quarto, o que eu aprendo aqui na crise com Isaac? Obedeça a voz de Deus. Olha o que diz o versículo 5. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz. Por isso que ele prosperou. Porque ele obedeceu a voz. E a voz de Deus muitas vezes não é aquilo que nós queremos ouvir. A gente só quer ouvir coisa boa, né? Mensagem de ânimo. Se possível, a gente tinha o livro de autoajuda à beira da cama. Lembra da caixinha de promessa? Você já tirou daquela caixinha de promessa lá alguma coisa ruim? Não tem. Só tinha versículo. Senhor meu pastor, nada me faltará. Deus vai ser contigo. Na caixinha de promessa só tem versículo bom. Abra a Bíblia sagrada, veja aquilo que Deus tem para você. Leia a Bíblia. Obedeça a voz de Deus. Deus disse a Isaac que a obediência de Abraão, seu pai, fizeram que as promessas chegassem até ele. A obediência a Deus te fará prosperar. Ó Isaac, seu pai foi obediente e as promessas que eu fiz para ele te alcançou. E agora Deus fala para mim e para você, pai, obedeça a Deus, que as promessas de Deus na sua vida vai acompanhar seus filhos, vai acompanhar seus netos, vai acompanhar seus bisnetos, seus tataranetos, e assim sucessivamente. Mas para isso exige da gente obediência. Obediência em tudo. Obediência no servir, obediência no fazer, obediência em tudo, na voz de Deus, aquilo que Deus tem para a gente. Obedeça. 5. Fica no lugar que Deus te mandar. Olha o versículo 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Ele não desce para o Egito. Ele habita em Gerar. Está o meio termo ali. Isaac habita em Gerar. Eu vou te abençoar em Gerar. O que eu aprendo aqui? Fica no lugar que Deus te mandar ficar. Se Deus não mandou sair, não saia. Segura aí. Se Deus não mandou sair, não saia. Não vou nem falar de casamento, que não tem nada a ver com isso. Mas não saia do emprego, não saia da cidade, não saia da igreja, não saia do negócio, não saia da empresa que você tem. Deus não mandou? Fique lá. Firme o golpe. Esteja firme. Deus pode te abençoar lá.
Porque a bênção de Deus não é territorial. A bênção de Deus é sobre você. É sobre a sua casa. É sobre a sua família. É sobre o seu negócio. Independente de quem seja o seu patrão, a bênção de Deus está sobre você. Sabe por que lá a bênção de Deus alcança lá? É porque você está lá. Sabe por que a sua rua é abençoada? É porque você mora lá. Sabe por que a marginalidade não chega, não alcança o seu comércio? É porque você está estabelecido lá. E aonde você estiver, a bênção do Senhor te alcança. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não fica correndo atrás de bênção. A Bíblia diz que essas me alcançarão. Aonde eu vou? Eu vou atrás de Jesus. Eu faço como Zaqueu, né? Eu procuro surpreender Jesus. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor vão me alcançar. Eu não corro atrás de bênção. Fica onde Deus te mandar ficar. Não saia. Porque sair é correr risco. Sair é perder a bênção. Vou sair. Qualquer coisa eu vou sair. Vou sair dessa igreja. Entrei nela e saí. Ninguém me cumprimentou. Não volto mais aqui. Não vai fazer diferença. Venha para cá. Esteja na casa de Deus. Fique no lugar que Deus te mandar ficar. Foi Deus que mandou. Foi Deus que preparou isso. Fica aí. Fica firme, fica firme. Ore a Deus sobre isso. Está difícil lá na empresa, está crise lá, ore a Deus. Tem uma ferramenta extraordinária que nós temos a nosso favor, irmão, e a gente pouco usa essa ferramenta. E os pastores de igreja, eu até falo isso com eles às vezes quando eu vou visitá-los, e algumas das nossas filiais. Sabe qual é a ferramenta que a gente tem à nossa disposição? E todos aqui têm à disposição, todos. Oração. E ali é uma conjunção de duas palavras, orar e ação. Oração. Não tem lugar difícil que a oração não consiga mover e fazer aquele lugar ficar abençoado. Não tem empresa que esteja no vermelho que a oração não possa entrar lá e moldar, te dar estratégia. Oração, orar e ação, orar e agir. Ore a Deus sobre isso. Ore a Deus sobre o seu esposo. Ore a Deus sobre a sua esposa. Ore a Deus sobre esse filho. Ore. Ore. Ore o tempo todo. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Ore o tempo todo. Ore no carro, ore lá na sua casa, ore em qualquer lugar que você estiver. Oração. A oração é a alavanca que move o braço de Deus. A oração tem poder de mudar a sua história. A oração vai aonde nós não conseguimos ir. A oração tem todo o poder. É uma ferramenta extraordinária. Mas a gente às vezes não usa essa ferramenta. Ore a Deus. Ore a Deus. Que Deus vai te abençoar. Ore a Deus sempre. O que eu aprendo mais aqui, pastor? Versículo 12. Isaac prosperou em tempo e lugar improvável. Isaac prospera em um tempo, em um lugar improvável. Estava numa terra que não era sua, vivendo uma crise, já tinha vindo de uma crise, talvez frustrado, porque crise deixa as pessoas frustradas, né? Com o sentimento de que não vai dar conta, de que vai morrer, de que aquilo ali não é para ele. Estava na crise. Mas a Bíblia diz que ele semeou, versículo 12. Olha o que diz aí, o versículo 12 e o 13. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Quanto? 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoava. Repita comigo, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Versículo 14. E tinha possessões de ovelhas e possessões de vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Eu queria ficar só no versículo 12 e 13 agora. Ele prosperou em lugar improvável. Palavra aqui, chave aqui desse texto é porque o Senhor abençoava, porque a bênção de Deus está sobre a gente. Toda semente no reino de Deus tem uma palavra sobre ela, e a palavra é: produza, prospere. Você semeou, vai produzir. Você semeou, vai prosperar. E semeadura aqui não é só dinheiro, é coisa boa, é palavras, é atitudes, é intenções. Semeie o tempo todo. A Bíblia diz que aquele que semeia vento, colhe tempestade. Semeie lá no seu trabalho, semeie lá na sua casa, semeie lá na sua esposa, você varão, homem de Deus. Vou dar a dica aqui. Os homens que estão aqui, semeie na esposa, né? Você quer chegar em casa de tarde, à noite, e encontrar ela abençoada, disponível para você,
Mas você, durante o dia, você não manda uma mensagenzinha para ela, dizendo, ó, beijinho para você. Hoje, quando chegar em casa, eu te pego. Faça isso. Faça isso, irmão. Faça isso. Profetiza. Ela sabe que talvez que não é verdade, mas profetiza. Profetiza, irmãos. Manda lá um coraçãozinho para ela. Se você está rindo, é contigo, né, varão? Te peguei aí, te achei, né? Manda um coração ali meio-dia. Fica longe da esposa o dia todo. Chega em casa com a cara feia. Quer contar todos os problemas da empresa para a esposa. Profetiza lá. Semeie coisa boa. Semeie. Eu trabalho com a minha esposa, então acaba que eu estou lá na associação, dou uma volta aqui, mas quando eu chego lá, oi amor, como é que tá? Tudo bem? Profetiza, irmão. Você vai ver que vai ser bênção. Ele semeou e colheu em lugar improvável. Gálatas 6:7, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E aqui nós temos que ter cuidado com o que plantamos. Terra boa, mais semente boa, colheita abundante. Eclesiastes 11:1 diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o assarás. Isso aqui fala lá do rio Nilo, Eles aproveitavam a cheia do rio Nilo. Cada um jogava as suas sementes no rio Nilo. Quando aquele rio baixava, o solo estava frutífero, aquela semente produzia. Então a semente que eu joguei aqui, o outro ia colher lá. Mas o que jogou lá atrás, eu colhi aqui. Semeie o teu pão sobre as águas. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, abundância também ceifará. Semeie o tempo todo. Oferta é algo opcional. E você escolhe o que semear, irmão. Todos nós temos esse poder de escolher aquilo que a gente semeia. Seja bom ou ruim. Mas depois a colheita é obrigatória. E aí a gente vai colher. Se semeou o vento, vai colher. Semeie. E eu falei aqui sobre o reino de Deus. E aqui é o reino de Deus. A nossa semente aqui, eu gostaria de falar sobre semente. Aqui para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja. Estamos aí em 2025, com propósitos, projetos grandes para a nossa igreja. E aí você pergunta assim, mas como eu posso abençoar esse reino? Aqui é um reino frutífero. E eu falei aqui de terra boa, com semente boa. A sua semente é boa. E a terra aqui é boa. Porque a semente, quando está na nossa mão, não vai produzir. E ninguém come semente. Só passarinho come semente. A gente come resultado daquilo que a gente planta. E aqui é o reino de Deus. Mas pastor, como é isso? Eu estou aqui tanto tempo, ainda não entendi o que é isso, semeadura, colheita abundante. Eu coloquei lá, coloca aí meu jovem, a primeira foto aí. Aquela que eu mandei para você aí, Jefferson. Isso, aqui ó. Essa é a nossa semente. Aqui é a minha mão, sua semente é aquilo ali ó. Soja, uma sojazinha ali ó. É a nossa semente. Você vem aqui todo culto. Mas pastor, é pequeno mesmo. Diante daquilo que Deus tem para fazer, é pequena a nossa semente. Mas faz toda a diferença, você vai ver. E aí eu estou aqui... Eu tenho 30 anos de crente, nasci no lar cristão, mas com 18 foi que eu me decidi mesmo para servir a Deus. Semente, quarta-feira, domingo, 3 cultos que a gente tem aqui, semente. Segunda-feira, reunião do RAD, do Unidos, uma semente a cada dia, uma sementinha dessa. Mas esse tempo passa, e alguns estão aqui há mais tempo do que eu. Coloca aí a segunda, essa semente produz. Olha aí o nosso campo. Isso aí é o seu campo individual. Cada um no seu campo individual. A sua semente, um dia ela vai germinar e vai crescer. E você vai desfrutar disso. Mas para isso eu tenho que aprender a semear no reino de Deus. Semear. Para prosperar eu trabalho. Salmo 1, versículo 3. E tudo que fizer, prosperará. Ou seja, o meu trabalho me faz prosperar. Mas ter uma vida abundante, só através disso aqui. Não tem como. Só através de uma semeadura que eu vou ter uma colheita abundante. E aí o tempo passa. Mas pastor, como é que eu vou colher esse campo todo?
Coloca aí o videozinho que eu mandei para você. Olha aí, você vai precisar de máquinas para colher aquilo que Deus vai fazer na sua vida, irmão. Creia nisso, que 2025, como eu falei aqui, na minha palavra de restituição, seja o ano da restituição na sua vida, assim como Deus fez na vida de Jó, que possa trazer para a sua vida 2 vezes mais aquilo que você perdeu. Isso aí vai precisar para você colher. E aí o que eu vou precisar mais, pastor? Porque vai ser muita a minha colheita. A próxima aí, meu jovem. Você vai precisar alargar os seus celeiros. Você vai precisar fazer celeiros maiores, porque Deus vai te abençoar. Assim como foi na vida de Isaac. A Bíblia diz que Isaac colheu e naquele mesmo ano plantou e ele colheu 100 vezes mais. Aquilo que Deus tem para você, a Bíblia fala de semeadura proporcional a 30, 60 e a 100 por 1. Aquilo que você está semeando no reino de Deus, entenda, vai ter uma colheita abundante um dia. Está passando o tempo, mas você irá colher não só financeiramente dinheiro, mas irá colher saúde, irá colher na sua vida, no seu casamento, irá colher, os seus filhos irão colher, serão filhos bem-sucedidos, filhos abençoados, filhos tementes a Deus, filhos que servirão a Deus. A sua semente será próspera, a sua história será falada em todos os lugares. Por quê? Porque um dia eu semeei no reino de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? E aqui ele continua. Eu já estou terminando. A Bíblia diz que ele tinha possessões de ovelhas, possessões de vaca, de maneira que os filisteus o invejavam. Tiveram inveja dele. Vão ter inveja de você também. Isso é um sentimento normal de quem não tem é Deus. Porque quem tem Deus não pode ter isso. Inveja. E eu falei aqui sobre a inveja um dia desse. Invejoso não quer ter o que você tem, ele quer ter o seu. Ele não quer ter um carro parecido com o seu, ele quer ter o seu carro, se possível. A sua casa, se possível. O invejoso é terrível. Eu estava contando para alguém, nessa semana, sexta-feira, sobre um invejoso que eu conheci. Eu trabalhava numa empresa de carreta. Eu era motorista de uma carreta. E eu equipei minha carreta, eu andava nela descalço, forrada, era muito organizada dentro dela. E um dia eu dei a carona para esse camarada. Ele tinha 3 carretas. Eu era só o motorista de uma carreta. Ele tinha 3 carretas. Mas o pessoal falava que ele era muito invejoso. E eu tinha colocado um pendulicalhozinho na frente do para-brisa assim, com um CDzinho, que eu achava bonito, para bobeira de motorista. Eu coloquei lá. E aí, a gente conversando, desconversando, ele virou para aquele negócio e falou: nossa, esse negócio que você colocou aqui é muito bonito, vou mandar colocar nas minhas carretas também. O negócio fez, caiu. Eu pensei, sangue de Jesus tem poder. Aí ele, não, vou colocar no lugar. Eu falei, não, pode deixar aí. Aquilo não arrancava dali de jeito nenhum, só se você pegasse, tinha de vezes para tirar, eu tinha que puxar bem forte. Só a palavra dele, o negócio caiu. Isso é invejoso. Ele vem, por isso que nós temos que tomar cuidado quem a gente coloca dentro da nossa casa, quem a gente leva para a nossa empresa, quem a gente traz para o nosso convívio de amizade. Quem? Faça essa leitura. E aí ele começa aqui, os filisteus o invejavam. E aí o que fizeram com ele? Ó, Isaac, você está muito grande, desce pode sair de perto da gente. E para onde ele foi? Para o vale. Ele sai de Gerar e vai lá para o vale. E a Bíblia diz que lá no vale ele também prospera. Ele sai de agricultor e começa a fazer o quê? Cavar poço. Porque na crise, Deus nos dá essa habilidade de se reinventar. Se reinvente na crise. Peça estratégia a Deus. Na crise, peça estratégia. Você é mecânico, você é dono de empresa, você, qualquer área que você trabalhe, não estiver passando por uma crise, não está dando certo esse caminho não, peça a Deus direção, estratégia para outra coisa. Se reinvente. E ele se reinventa, começa a cavar poço. E a Bíblia diz que o primeiro poço, ele chama de Ezé, que era contenda, contendendo com ele. O segundo poço chama de Sitna, que é inimizade, contendendo com ele, mas ele continua cavando poço. E ele cava um outro poço e chama de Reobote, que significa alargamento. E a Bíblia diz que ele fala assim: agora nós vamos crescer nessa terra, agora o Senhor vai nos abençoar e nós cresceremos na terra. O interessante é que ele não para no primeiro poço. Não para, irmão. Não pare de cavar poço, continue cavando, continue fazendo. Estão criticando você, estão falando mal, continue fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia diz que o versículo 24, o Senhor aparece com ele mais uma vez e diz: não temas, eu sou contigo. E o versículo 25, para terminar, olha o que diz aí o versículo 25.
Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali uma tenda. E seus servos, os servos de Isaque, cavaram ali um outro poço. Cavou outro poço. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus abençoar você, edifique um altar a Ele. Quando as portas se abrir, continue adorando a Ele. Ele invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda, ou seja, aqui é o lugar da minha habitação. Não saio daqui. O Senhor vai me fazer prosperar aqui nessa terra. E eles cavaram um outro poço. Ou seja, continuou fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Continue fazendo. Continue cavando. Deus vai te fazer prosperar. 2025 não vai ser mais um ano na sua vida. Vai ser o ano da sua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua história. Em nome de Jesus. Amém.